Bom dia, estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas 16, de 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Parábola do rico e Lázaro. Naquele tempo havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas e que estava deitado à porta do homem rico. Ele avidamente desejava a todo momento matar sua fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cães iam-lhe lamber as chagas. Ora, aconteceu a morte do mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o homem rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou-se os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadeceste de mim, e manda Lázaro que molhe a água a ponta de seus dedos, a fim de refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, e ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que querem passar daqui para vós, não podem nem de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te, pai, mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça, virem eles também parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for-lhes algum dos mortos, se arrependerão. Abraão então respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão de convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia. Essa parábola é uma parábola que nos mostra muitos ensinamentos. E nós podemos refletir nesse período de Quaresma. Parábola de rico e Lázaro. Primeira coisa, falo de um homem muito rico. Ele tinha muito dinheiro, ele fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele usava as melhores roupas, tinha as melhores comidas, ele tinha os melhores carros. Ele era muito rico e gastava muito dinheiro. E para muitos, essa é a real felicidade. Eles pensam, as pessoas acham que felicidade é ter muito dinheiro, é ter riquezas, bens, e esquece do principal. Pelo outro lado, nós temos um homem muito pobre, Lázaro. Lázaro não tinha nada, ele era um mendigo, e ele era tão pobre que ele não tinha nem o que comer. Ele ficava perto da casa do rico para recolher as migalhas que sobravam das festas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram ele para junto de Abraão. E o rico também morreu. Porque o destino de todos nós na terra é morrer. Então, o pobre ele foi para o céu. E já o rico, ele foi para o inferno. Porque depois que morre, só tem um destino. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Então, o que adianta ter todo esse privilégio na terra, ter tantas heranças, tantos bens,
e não ter a salvação? Ganhar o mundo inteiro e não passar a eternidade ao lado de Deus. Já pelo outro lado, Lázaro, ele não tinha nada e ele ganhou o paraíso. Isso nos ensina muita coisa. De que vale a pena viver de prazeres nesse mundo se não tem a salvação? E ser atormentado em outra vida futura. O rico, ele ainda pede para se livrar do inferno, mas não tem como. Depois que morre, não tem como. Nós temos que nos reencontrar com Deus aqui nesse mundo, nessa terra. Nós temos que se arrepender agora, porque depois que morre não tem. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E o rico viu ali que o inferno era tão ruim, que ele pediu para Abraão que mandasse o Lázaro de volta. Mandasse Lázaro de volta para avisar os irmãos dele, que ele tinha 5 irmãos na terra, e não queria que os irmãos dele também passassem pelo mesmo que ele depois que morresse. Mas aqui na terra, nessa terra, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir os pregadores. Porque depois que a pessoa morre, que alguém morre e vai para o inferno, ele não volta para falar que lá é ruim. Então nós temos que nos convertermos hoje, agora. Que nós possamos pensar nas nossas vidas aqui na terra e que todos nós desejemos o céu. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.